Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando sua vida. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Feche os seus olhos uma vez mais. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. É o Senhor que abençoa, que provê sobre o teu povo. Confirma nessa noite a porta dos céus abertas e a bênção do Senhor recalcada, sacudida e transbordante sobre cada um. Como foi cantado aqui nessa noite, o Senhor é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Estende as tuas mãos sobre cada um que ofertou e que dizimou na tua casa. Confirma nesta semana provisões sobrenaturais. Confirma nesta semana o cuidado do céu sobre o teu filho, sobre a tua filha. A nós oramos e cremos e concordamos nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê e concorda vai dizer amém. Amém. Meus irmãos, de pé como nós estamos, abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro do profeta Samuel, meu Deus, capítulo de número 23. Eita, que Deus continue abençoando cada vida nessa noite. Que o Senhor continue sendo glorificado. Deus está neste lugar. O Senhor tem falado conosco, tem nos dado direções, tem ministrado aos nossos corações de forma muito especial. Eu quero louvar a Deus enquanto você está procurando o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo de número 11 e 12. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que é única, que é exclusiva, de nós estarmos aqui com vocês nesse fim de semana, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. É até um pouco estranho a gente falar em português, né? Mas vai dar certo. Se eu me perder, vocês dão um grito aí, me ajudem em nome de Jesus. Tá bom? Se eu puxar um pouco o gauchês aí, meus conterrâneos me ajudem, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer a vida do pastor Fabrício. Pastor Fabrício é um amigo que o Senhor tem nos dado, pastora Rosana, sua família, e eu tenho um carinho especial pela vida do pastor Fabrício. Sou intercessor lá de longe, mas estou sempre intercedendo por vocês aqui. Obrigado, pastor Fabrício, pelo carinho, pela confiança. Obrigado por ser sensível à voz do Espírito Santo e ter sido instrumento de Deus para que esse momento acontecesse. Que Deus continue abençoando sua vida, todo o Ministério Fama, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Bruno, que está aqui, deu uma saudação. Que Deus abençoe o pastor Marcos, né? Missionária Ana, os guri, estão ali, glória a Deus. Estão nos suportando lá, irmãos, glória a Deus pela vida deles. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo carinho. Que Deus possa continuar abençoando a casa de vocês e a linda família que o Senhor tem dado a vocês. Deus abençoe meus conterrâneos que trouxeram um bom mate. Que Deus abençoe o evangelista pastor Milton, toda a família linda. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa linda igreja. Deus abençoe cada jovem que está aqui. Eu não sou muito velho não, vou cumprir 28 anos agora, mês que vem, dia 10 de outubro, viu? Então ore por mim. Nós estamos juntos nessa festa de jovens adorando ao Senhor Jesus. Fico feliz de conhecer o pastor Carlos. Tenho muitas boas referências. Que Deus abençoe sua vida e família sempre. Meus irmãos, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11, todos encontraram? Antes de nós lermos, temos ainda alguns materiais. Eu tenho 2 livros escritos pela misericórdia de Deus. O primeiro deles se chama Fé para Vencer as Distrações. O diabo não tem poder de nos tocar, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Mas se ele nos distrair, nós vamos afundar como o apóstolo Pedro afundou. E aqui eu falo sobre algumas distrações que o diabo tem usado neste tempo. E o último capítulo 9, como nós vamos levantar uma vez que nós afundamos. Segundo livro se chama Transforme o seu jaboque em um peniel de Deus.
como Jacó transformou o momento mais crítico da sua história no momento em que ele tem um Peniel, um encontro com Deus face a face. E eu creio que eu ministrei essa mensagem aqui no sábado, creio que foi dia 11 de dezembro, algo assim do ano passado, mais ou menos. Então ministrei aqui no Congresso de Varões na abertura. Nós temos os 2 livros. Eu tenho somente um livro do Fé para Vencer as Distrações, mas o do Jaboque nós temos vários ali. Passe por ali, que Deus te abençoe e te edifique nessa tua leitura. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Versículo 12: pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos por toda a mocidade Shekinah, tudo que o Senhor tem feito. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Como Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: nós oramos nessa noite. Abre as portas da palavra e confirma nessa noite algo dos céus, sobrenatural, fechando o encerramento deste congresso com algo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Levanta-nos, capacita-nos e confirma a tua graça e a presença do Senhor sobre cada um de nós. Nós dependemos de ti, e que o teu nome possa ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém e amém. Tome teu assento adorando a Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, esta é a terceira ministração deste congresso de jovens, e nós temos um tema: superação em Cristo. No primeiro dia, no sábado à noite, nós falamos sobre deixar o passado para trás. Uma vez que o passado, ele ocupa o nosso presente, também mata o nosso futuro, e que nós podemos caminhar, viver, mas nunca avançaremos da maneira que Deus quer, se nós não temos uma vida bem resolvida com o passado. Nós temos que ser livres em Cristo, para que possamos avançar e verdadeiramente superar. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre o poder de um clamor. A nossa oração transforma a nossa condição, e como Jabes, pela graça do Senhor, alcançou uma transformação que só o céu poderia dar. Em nome de dor, seu nome foi chamado de ilustre. Mas nessa noite eu quero falar e meditar com vocês, nos poucos minutos que tenho, de uma forma bem objetiva e prática, sobre o tema: não deixe o inimigo roubar o que é teu. Qual é o tema? 1, 2, 3. Não deixe o inimigo roubar o que é teu. Nós ouvimos palavras que o céu falou conosco. Nós fomos desafiados a tomarmos decisões. E você e eu vamos sair daqui desta porta nessa noite, e nós vamos entrar amanhã, segunda-feira, iniciando uma nova semana. Você que não mora aqui, você vai voltar para a sua cidade, vai ter a sua viagem, o seu retorno, e você chegará na sua casa, voltará à sua rotina. A maioria de nós não obtivemos vitórias neste final de semana, mas fomos desafiados a crer que Deus abrirá a porta no tempo que Ele quiser, porque nós sabemos que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nós somos desafiados a crer que mesmo que nós cheguemos em casa, mesmo que nós voltemos para a nossa realidade e a vitória não esteja lá, nós continuaremos lutando, perseverando, crendo, deixando as coisas que atrás ficam e crendo no Deus que ouve a nossa oração. Só que nós temos um inimigo que lutará contra nós, um inimigo
que lançará setas. O apóstolo Paulo aos Coríntios fala da importância a respeito do diabo, de nós não ignorarmos os seus ardis. Foi a representação perfeita no teatro que nós vimos hoje pela noite, e também ontem pela noite. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar, disse o apóstolo Pedro. Nós temos um inimigo que quer roubar tudo aquilo que Deus tem nos entregado nesses dias. Há uma oposição contra nós. Não quero te desanimar dessa noite, mas quero te conscientizar que Deus quer nos levantar nessa última hora como guerreiros e guerreiras, para que possamos verdadeiramente vencer as batalhas e superar os limites que estão diante de nós. O livro de 2 Samuel é um livro que fala sobre os últimos atos e também relata as últimas palavras do rei Davi. É um livro que também fala sobre os famosos valentes de Davi, homens que marcaram o seu tempo pela sua valentia, pela sua coragem. Nós lemos 2 versículos que foram citados nessa manhã também na palavra. Nós lemos 2 versículos que são 2 versículos simples, mas que têm lições que podem nos ajudar. Não podemos deixar o inimigo roubar o que Deus nos entregou. E Samar, que é o personagem central dessa história bíblica, ele enfrentou este desafio. Os seus inimigos eram os filisteus, que haviam cercado um campo de lentilhas. Samar não se acovarda, porque os inimigos eram maiores do que ele e mais numerosos do que ele. Não. Ele sabia quem havia colocado ele ali. Ele sabia quem havia entregado aquela terra. Ele conhecia o Deus que havia prometido aquela terra para o seu povo. E ele se posiciona, e o Senhor efetua um grande livramento. Nossos inimigos não são inimigos físicos. Efésios capítulo 6, a Bíblia é clara quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Há um inimigo que não são os filisteus, que estão nos cercando e querem levar aquilo que Deus nos prometeu, querem roubar aquilo que Deus nos entregou, querem tirar de nós aquilo que Deus nos deu através de bênçãos. Na parábola do semeador, o Senhor fala daqueles que receberam a semente, ouviram a palavra, mas logo o inimigo lhes rouba a semente e não podem dar frutos. Há um inimigo que está de olho em nós, e nós não podemos brincar. Alguém disse que nós brincamos de sermos cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele sabe onde trabalhar, ele sabe qual é a área que nos dói, que nos prejudica. E uma vez que ele toca, ele nos observa para saber qual é a reação que nós teremos. Se vamos lutar, ou vamos fugir. Se vamos perseverar em oração, ou se vamos abandonar a oração. Se nós vamos continuar congregando, ou vamos abrir mão de estar na casa de Deus. Se nós continuaremos amando, ou guardaremos mágoas em nossos corações. Ele não lê a nossa mente, mas ele nos observa e lança as suas setas. Diabo trabalha de 3 maneiras. Primeiro, ele lança setas que são influências. Ele não tem poder de nos tomar a primeiro momento, mas ele pode nos influenciar. Pensamentos que vêm, coisas que aparecem na sua mente sem você estar pensando naquilo. Aquela contenda que ele semeia a respeito de um irmão contra você, olhares que foram trocados, palavras que foram trocadas,
percepções que você crê que teve, mas na verdade foram influências que aconteceram. A segunda maneira que o diabo trabalha é através de opressões. Quando nós não tratamos as influências, nós damos lugar para que a opressão venha. A opressão nos cansa, a opressão nos paralisa, a opressão vem para nos acomodar e deixar-nos na situação perfeita para que a terceira maneira aconteça. E qual é? A possessão. Para que ele nos tome, para que ele nos influencie por completo. Há um inimigo que não está brincando, e ele não quer que você supere em Cristo. Ele não quer que você se levante como uma mulher de Deus nessa noite. Ele não quer que você se levante como um jovem cheio do Espírito Santo. Ele não quer que você pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque ele bem sabe que o Evangelho é verdadeiramente o poder de Deus que opera em nós para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele não está brincando. E esse texto bíblico, dentro desta aplicação, inferência bíblica, pode nos ensinar algumas lições a respeito disso. Primeira lição que nós aprendemos aqui: tem alguém de olho no que é teu. O inimigo cercou o campo de lentilhas e esperou o momento para atacar. Eles cercaram o campo de lentilhas onde Samar se posiciona e esperaram o momento certo para atacar. Tem alguém de olho no que Deus te deu. Tem alguém te observando. Tem alguém de olho nas coisas que Deus tem te entregado. Não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu, entregando para aquele que quer roubar de nós. Nós estamos sendo observados. O inimigo está esperando. Se há alguma coisa que eu aprendo na parábola do filho pródigo ele sai da casa do pai e cai na mão do dono dos porcos. Quando nós deixamos as coisas do pai, nós caímos na mão do dono dos porcos. Eu imagino aquele jovem, o pródigo, caminhando errante, depois de haver gastado tudo e não ter ninguém para estender a mão. O dono dos porcos observando o andar daquele jovem. O dono dos porcos está nos observando também, para dar a nós uma espécie de alívio momentâneo, mas na verdade ele quer nos prender e nos deixar ainda mais em miséria. Tem alguém de olho nas coisas que Deus te deu. Você não pode perdê-las. Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós não podemos abrir mão das coisas que custaram lágrimas de oração. Não podemos abrir mão das experiências que o Espírito Santo tem nos dado nesses dias. O inimigo quer te esfriar, ele quer te afastar, ele quer roubar aquilo que Deus tem te dado. Cuidado! Não abra mão das coisas que Deus tem te entregado. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor buscando alguém para devorar. Ele está à procura de alguém que não se cuide. Ele está nos observando. E o que ele quer roubar de nós? Ele quer roubar de nós a mesma coisa que eles queriam roubar daquele campo de lentilhas, o fruto do campo. Ele quer tirar de nós o fruto que glorifica a Deus. Ele quer tirar de nós o motivo que faz o nome de Deus ser glorificado. Ele quer roubar o fruto, aquilo que tem valor para nós. Cuidado, porque ele está te observando.
pequeno, mas é teu. Pode não ter muita aparência, mas foi Deus que te deu. Pode ser pequeno, mas te sacia, te alimenta. É aquilo que Deus te deu para frutificar, e o diabo está observando. Segunda coisa que nós aprendemos neste texto bíblico é: primeiro, tem alguém de olho no que é teu. Segundo, os covardes não aguentam a pressão. Esse homem não teve companheiros na batalha, porque a verdade é que no meio das batalhas, a maioria das vezes, estaremos sozinhos ou com poucos. Seus verdadeiros amigos não se revelam no dia do churrasco. Seus verdadeiros amigos não se revelam no dia de festa. Eles se revelam no dia de luto, no dia de batalha, no dia de dificuldade. É por isso que a Bíblia diz que na angústia nasce um irmão. Só que neste texto bíblico, Samar estava sozinho. Os covardes fogem. Não se iluda com a maioria. Não espere grandes quantidades. Os valentes têm coragem de permanecer, quando os covardes têm a ousadia de fugir. Gideão inicia sua batalha com 30 mil. Quando ele faz um apelo direcionado por Deus e diz, e manda e ordena os covardes irem embora, 20 mil foram embora. Na segunda condição, sobre a vigilância, foram embora 9.700. Quantos permaneceram? 300. A minoria. Não se muda com a quantidade, porque os covardes estão fugindo e o inimigo continua nos observando. Tem alguém de olho naquilo que Deus te deu neste final de semana? E há algo do céu sobre nós, a conscientização e a vigilância que nós devemos ter para não perdermos aquilo que recebemos. Samar estava sozinho, e eu te pergunto: você está disposto a lutar sozinho? Você está disposta a orar sozinha? Você está disposto a se levantar para lutar pelas coisas que Deus te entregou, sem esperar que alguém faça algo primeiro? Covardes estão dando desculpas. Covardes estão culpando os outros. Culpam a igreja, culpam o pastor, culpam os irmãos, mas não se posiciona e não luta pelo campo de lentilha que é seu. Covardes estão fugindo. O inimigo está cercando, e Deus está olhando para nós nessa noite e está perguntando: onde estão os meus guerreiros e as minhas guerreiras? Onde estão aqueles que não vão fugir, que não vão se esconder, que não vão culpar ninguém, que vão assumir a sua responsabilidade e vão se posicionar diante dos céus? Lute por aquilo que Deus te deu. Lute. Este campo de lentilha é teu. Foi Deus que te entregou essa família. Foi Deus que te deu este ministério. Defenda aquilo que Deus te entregou. Não olhe para aqueles que estão fugindo, olhe para aquele que te livra igual. Aleluia! Aquele que tem poder de estabelecer os reis e tirar os reis. Aquele que tem poder de chamar à existência aquilo que não é como se já existisse. Aquele que tem poder de
chama, aquele que tem poder de curar o câncer, de curar as enfermidades, de ressuscitar mortos, aquele que tem poder de mandar embora demônios, aquele que tem poder sobre a morte, sobre a vida, sobre o céu, sobre o inferno, sobre os homens, sobre os anjos, sobre os demônios. Ele tem poder e Ele te chama. Não fuja. Os covardes fogem. E a minha preocupação é: amanhã, quando você sair daqui mais tarde e as lutas estiverem lá fora, qual será a tua decisão? Quando voltar a ouvir as palavras daquele homem te menosprezando, quando voltar a ouvir as palavras daquela mulher te inferiorizando outra vez, minha preocupação é quando nós sairmos lá fora e as dívidas baterem na nossa porta, qual será a nossa reação? Vamos crer naquele que provê e cuida, ou vamos fugir desesperados e ansiosos? Qual será a tua decisão? Não podemos deixar o inimigo roubar o que Deus nos tem entregado. Terceira lição que nós aprendemos: primeiro, tem alguém de olho no que é teu. Segunda, os covardes não aguentam a pressão. Terceira, devemos defender o que Deus nos entregou. Devemos lutar por aquilo que Deus tem nos entregado. Não podemos abrir mão. Há duas formas de nós perdermos: abrindo mão ou deixando alguém roubar. Nós não podemos abrir mão e não podemos deixar alguém levar aquilo que Deus tem nos entregado. O campo é pequeno e eu volto a dizer, mas foi Deus que te entregou. A questão não é o tamanho do campo, o tamanho do ministério, a relevância da família. A questão é quem te deu. A questão é quem te entregou. A questão é quem te chamou. A questão é quem tem te dado graça para suportar. O campo de lentilhas era o símbolo do sustento, e só quem havia sofrido no plantio sabia o valor da colheita. Eu imagino, pastor, aquela situação, um homem vendo o fruto do trabalho dos seus conhecidos, ou talvez dele mesmo, na iminência de ser roubado. Ele sabia o valor daquilo que estava ali. Ele sabia o preço que havia sido pago. Imagine uma semente sendo lançada numa terra, sendo cultivada. O fruto começa a crescer. A maior expectativa de um plantio não é a semente em si, mas é a colheita no final. É no momento de alegria. Quando havia colheita, havia festa. E agora os filisteus estão ao redor do motivo de alegria, do motivo de sustento, e queriam levar o fruto do trabalho daquelas pessoas. O diabo está querendo roubar o motivo da tua alegria. O diabo está querendo levar o motivo do teu sustento. A Bíblia diz no livro dos Juízes que cada plantio os inimigos vinham para roubar e levar o fruto do trabalho do povo. Tanto é que Gideão vai malhar trigo no lagar, porque os inimigos estavam vindo para levar o fruto do esforço deles. Eu te pergunto, quanto tempo mais o inimigo vai levar aquilo que Deus te tem entregado? Quanto tempo mais o inimigo vai levar as coisas que Deus te deu? Quanto tempo mais você não valorizará aquilo
O que é que tem valor na nossa vida, senão as coisas espirituais? Família é uma coisa espiritual, é um plano de Deus. Ministério é algo espiritual, é um chamado de Deus. Sua vida é algo espiritual, porque Deus tem um propósito nela e Ele te criou com este propósito. Não deixe o inimigo levar aquilo que Deus tem te entregado. Não deixe a alegria sair do teu coração. Não deixe a paz sair da tua alma. Cuidado. O campo é pequeno, mas é seu. A posição de Samar é algo que me ensina muito, porque muitos fugiram, mas ele fica, ele defende e ele mata. Muitos estão fugindo deste tempo, mas o Senhor está com seus olhos sobre nós nessa noite, procurando aqueles que verdadeiramente vão ficar e vão defender. Ezequiel 22:30, a Bíblia diz: busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha, e não o encontrei. Se Deus estiver olhando para nós aqui nessa noite, e estiver procurando alguém que se posicione pela sua família, será que Ele encontrará você? Eu tive uma experiência com o Senhor 1 mês e meio, 2 meses atrás. Meu avô, que eu venho orando, orei por ele há aproximadamente 14 anos, neto de um português que se casou com uma alemã e foi morar no interior do Rio Grande do Sul. Um homem muito duro de coração. Eu pregava o evangelho para ele, mas não podia falar que era da Bíblia. Como ele era pescador, então eu gostava de histórias, e eu contava as histórias da Bíblia e só falava no final que era da Bíblia, e ele ficava muito bravo. Um homem que não gostava de crente, que quando o seu primeiro neto, que sou eu, meu avô teve 3 filhas mulheres e depois eu nasci. O primeiro neto, que sou eu, entreguei a vida para Jesus, e da nossa família, dessa parte, eu fui o primeiro crente da minha casa. Aceitei ao Senhor aproximadamente 13, 14 anos de idade. E eu pregava o evangelho para ele, ele ficava muito bravo. Eles me diziam: nós aceitamos tudo aqui nessa casa, nessa família, menos crente. Meu avô teve um câncer, assinou um contrato de confidencialidade, não falou para ninguém. O intestino parou de funcionar, foi internado. Eu estava orando pela salvação do meu avô. Eu sabia que era algo que somente Deus poderia fazer, e para mim parecia uma coisa muito difícil. Só que eu tive a consciência de que aquele campo de lentilha Deus me havia entregado, e eu deveria lutar por ele. Orei, jejuei muito. Num domingo pela tarde, uma irmã do meu avô, que havia entregado a vida ao Senhor também, ela faz o apelo para aquele alemão duro de coração. Ele não falava, mas apertou a mão dela, confirmando. E eu lembro do áudio da minha tia, dizendo que uma lágrima desce sobre os olhos dela. Aquele campo de lentilha o inimigo não levou. Eu estou pregando para gente que vai voltar para casa e vai olhar para aquele familiar não crente e vai pensar: esse campo de lentilha eu não vou perder. O Senhor operará em teu favor. Defenda o que Deus te deu. Defenda o que Deus te entregou. Este campo não é do seu irmão. Este campo não é da sua irmã. Está na sua mão. Eclesiastes 9:10, a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o segundo as tuas forças. Porque para ser
sepultura onde tu vais não há ciência, nem conselho, nem sabedoria. A pergunta que eu te faço é: quantos mais vão ter que morrer até que você aprenda a lutar por aquilo que Deus te deu? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Este não é o tempo que nós nos acovardaremos. Este não é o tempo que nós vamos virar as costas para a oração, para o jejum, para a entrega. Este não é o tempo que o céu vai olhar para nós e ver alguém que tem somente aparência. Esse é o tempo, esta é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Os remanescentes se levantam, os guerreiros se posicionam. É teu esse campo. Não deixa o inimigo roubar o que Deus te deu. Não confunda o inimigo. Não confunda o seu inimigo com falsos inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Tua luta não é contra irmão e irmã. Tua batalha não é contra ninguém nessa terra. Dobra o teu joelho em casa e diga: Senhor, o inimigo não vai roubar a minha comunhão com meu irmão e com a minha irmã. Dobre o teu joelho e dá tiro para cima de oração e tenha a coragem de dizer: Senhor, o diabo vai passar raiva porque eu vou perdoar sim. Não deixa o inimigo roubar o que Deus te deu. Quarta lição, e eu termino aqui para nós orarmos. Quando nós nos posicionamos, Deus opera em nosso favor. Samar não fugiu, se colocou no meio daquele campo. Ele se posiciona, ele se coloca no meio. E a Bíblia diz que o Senhor efetuou um grande livramento. O fruto não foi levado. O inimigo não roubou aquilo que era deles por direito. A alegria não foi embora. O valor não foi entregue na mão daqueles que não tinham direito algum sobre ele. Ele se posicionou. Ele se pôs no meio. Qual é o meio que você deve estar nessa noite? Qual é o lugar que o Espírito Santo tem te chamado para estar e você não dá ouvidos à voz dele? Você quer ter vitória? Quer vencer? Quer ouvir a voz de Deus te chamando naquele grande dia, dizendo: vem, servo bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor? Você quer ouvir da voz do Senhor te chamando, dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então não fuja daquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos, para que você faça. O problema é que nós temos muita gente boa, só que poucos posicionados. Nós temos muita habilidade e pouco posicionamento. Nós temos pessoas cheias de dons, mas com pouca postura diante do céu. Nós temos gente de qualidade, mas tem deixado o inimigo levar aquilo que Deus entregou. Me perdoe pela ousadia, mas eu te faço uma pergunta nessa noite. Você é só um rosto bonito, ou você é alguém posicionado diante do céu? Sua roupa é de crente, seu jeito é de crente, suas palavras são de crente, mas eu te pergunto, diante do céu, você está posicionado?
que eles estejam. Só que Ele te pergunta: você está disposto a se posicionar? O inimigo está de olho. Os covardes não suportam a pressão. Devemos defender o que Deus nos deu, mas o livramento só vem quando eu me posiciono. Esther estava no palácio. Havia um decreto contra o seu povo e ela estava caladinha, não havia se manifestado. Se o decreto fosse cumprido, ninguém saberia que ela era judia se ela não falasse. Mardoqueu confronta Esther. Mardoqueu fala com Esther: não pense que não foi para este tempo que o Senhor te levantou. Não pense que se você não fizer nada, Deus não trará livramento para o seu povo. Esse é o tempo que Deus levantará Mardoqueus na nossa história, para olhar para nós, pastor Fabrício, e falar para nós: foi para este tempo, é essa hora que Deus nos chamou, é esse o propósito, esse é o lugar, esse é o campo de lentilha, esta é a hora de nos posicionarmos, esta é a minha igreja, esse é o lugar onde eu vou ver minha família abençoada, aonde os meus filhos crescerão nos caminhos do Senhor. O inimigo não vai roubar o que Deus nos deu, porque nos levantamos. Deus te dará toda a graça quando você se disponibilizar a obedecer. Nessa noite você tem duas opções: se posicionar ou continuar fugindo, atender o chamado do Espírito Santo ou continuar virando as costas. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: eu queria falar com vocês como se fosse a crente maduros, mas eu ainda tenho que dar comida de criança para vocês. Quanto tempo mais Deus vai ter que lidar com crianças espirituais? Porque maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com posicionamento. Quando nos posicionamos e não fugimos da ação de Deus na nossa vida, Ele glorifica o nome dEle em nós e trabalha em nós. Deus tem algo grandioso, mas Ele tem para aqueles que não fogem, Ele tem para aqueles que não recuam, Ele tem para aqueles que não viram as costas, Ele tem para aqueles que continuam orando, perseverando, clamando, suportando, perdoando e abraçando aquilo que Deus ama, que é sua obra e a sua vontade. Deus está esperando nós nos posicionarmos. Fique de pé em nome de Jesus. Deus está esperando você se posicionar. Não deixe o inimigo roubar o que Deus te deu. Haverá livramento quando houver posicionamento. Haverá livramento quando houver posicionamento. Haverá salvação quando você tomar a decisão de perseverar um pouco mais. Não pare de orar, não pare de clamar, não abra mão do seu campo de lentilha, não abra mão das coisas que Deus tem te entregado. Sua juventude é só uma, ela não volta mais. Não abra mão dela. Deus te dará graça, Deus te dará força, Deus te dará ânimo, Deus te dará alegria, Ele te dará paz. Só que a pergunta que eu faço é:
posicionar por aquilo que Deus te deu. O Senhor pergunta nessa noite: onde estão os meus valentes? O Senhor pergunta nessa noite: onde estão os meus guerreiros? O Senhor pergunta: onde estão as mulheres que são minhas? Onde estão os homens que são meus? Onde estão os jovens que estão nas minhas mãos? Onde tu estás? Xarabaturiquia raçabai, Turemachoquica saia turebai. Quanto tempo mais você irá resistir à minha voz? Darai que a supera que darai que chume a satura que a saia. Quanto tempo mais tu fecharás o teu coração? Darabani que supevou que amalai. Farei tu nessa que tu será. Quanto tempo mais o inimigo roubará o que foi entregue nas tuas mãos? O Senhor está chamando os valentes, o Senhor está chamando os guerreiros. Há uma convocação do céu nessa noite. Levante-se, atenda a voz do Espírito que te chama. Não fuja, não deixe o inimigo roubar o que Deus te entregou. Eu vou fazer um apelo aqui nessa noite, mas é para quem tem coragem. E não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Se você está disposto a se posicionar ainda mais e não deixar o inimigo roubar o que Deus te deu, dê um passo de fé. Mas isso aqui é para quem tem coragem de não fugir, de não se esconder, de não virar as costas, mas dizer para o céu: Senhor, se precisa de um soldado, aqui estou eu nessa noite. Se o Senhor precisa de uma guerreira, eu estou aqui nessa noite. E se você quiser dizer sim para o céu e não para o diabo, eu passo de fé e venha aqui receber oração em nome de Jesus. Mas vem agora, não é amanhã, é hoje. Esse é o tempo que Deus será glorificado. E o Senhor operou um grande livramento. A vitória não será nossa, será do nome do Senhor. A vitória não será nossa, será do nome do Senhor. O Senhor será glorificado, o Senhor será exaltado, o Senhor será engrandecido. Em nome de Jesus, levante a sua mão aos céus e adore. Adore porque Ele te chama. Não deixe o inimigo roubar o que Deus te entregou. Não deixe o inimigo levar o que Deus te deu. Em nome de Jesus. Adore.
dos adolescentes.